Ora, esta chamada. Oi, gente. Bom dia. Vamos lá? Ó, agora a gente entra no segundo bloco, digamos assim, do nosso curso, tá? Eu vou gravar essa aula sobre introdução, depois a gente vai falar sobre desenvolvimento e depois sobre conclusão. Lembrando que, não esqueçam nunca disso, vocês estão fazendo um texto dissertativo argumentativo, ok? Esse texto dissertativo argumentativo, ele presume que ele tem que ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte, ela tem uma função específica dentro do texto, e isso tem que ser respeitado, ok? E se o seu texto não for dividido, não for organizado, se o corretor não conseguir identificar as 3 partes no seu texto, você pode perder pontos na C2, porque a C2 avalia o tipo textual. Então, a C2, ela contabiliza, né, se você tem as 3 partes no seu texto. Se o seu texto tem uma introdução, que apresenta o assunto, que apresenta a sua tese, que apresenta os argumentos que você vai usar para defender a sua tese, tá? Eu costumo dizer que tese é a opinião, o seu pensamento sobre aquilo. E os argumentos são os 2 pontos que vocês vão usar para defender a sua tese, a sua posição, ok? E aí a gente vai falar hoje dessa introdução. Eu montei aqui um material que vamos falar sobre essa introdução irresistível. Por que irresistível? Porque é aquela introdução que o seu corretor ele vai olhar e já vai identificar tudo que ele precisa identificar na introdução, certo? Então, a gente vai começar hoje, né, falando sobre esse ponto, que é um ponto-chave. E aí, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor, porque eu gosto muito de roxo, e tudo meu é roxo, tudo meu é lilás. Então, vamos nós. Para fazer essa introdução, a primeira coisa é todo mundo gosta de hambúrguer, concorda comigo? Um bom hambúrguer, bem suculento, bem cheio de carne, de recheio, né? De molho. Então, vamos imaginar a nossa introdução como um sanduíche, certo? Uma boa redação, ela começa com um início saboroso. Vamos imaginar aí a imagem desse sanduíche. Você chega em uma lanchonete, a lanchonete ela está cheia de cartazes com fotos de sanduíche. Isso é para despertar o seu paladar, né? Despertar a sua emoção, o seu sentimento para querer saborear o melhor hambúrguer que a lanchonete tiver. Assim é com a redação. A introdução é o aperitivo do seu corretor. Ele vai ler essa redação e é ela, a introdução, e é ela que vai guiar, não é? Para o restante do texto. Então, é muito importante que você cuide de cada detalhe da sua introdução, porque ela é aquela primeira medida no sanduíche, com aquela explosão de sabores. Então, ó, é o primeiro gosto. É a porta de entrada do texto, porque é com ela que o seu corretor começa a conhecer seu texto. Então, é muito importante a gente aprender a elaborar uma introdução que cative. E essa introdução, ela precisa ter um contexto, o tema e a tese, tá? Então, essas são as 3 partes fundamentais da introdução. E aí, vamos seguir juntos para a gente entender, né, a importância da introdução.
como ela é importante. Por que ela é essencial? Primeiro, porque ela define o tema, posiciona a sua tese de forma clara, é a porta de entrada para o seu texto, então ela tem que impactar o corretor, tá? Aponta o direcionamento dos seus argumentos, né? Então, essas são as três coisas principais, os três pontos principais que devem vir na sua introdução. Agora, quais erros você deve evitar? Primeiro, não faça uma introdução vaga, uma introdução genérica, uma introdução de qualquer jeito sem planejar. Se a sua introdução não traz um posicionamento, ela não tem tese. Então, você precisa deixar claro, com palavras de juízo de valor, qual é a sua opinião sobre aquele ponto, sobre aquele assunto. Isso é a sua tese. Quando eu digo assim, a situação da violência contra as mulheres no Brasil é um ato vergonhoso para a sociedade. É a minha opinião. Isso é a minha tese, entende? E é uma tese que ela pode vir a ser refutada por alguém que não ache isso vergonhoso, entende? Então, isso é o meu posicionamento, isso é a minha tese. Minha opinião aí é o quê? Que os atos de violência contra a mulher é uma vergonha para a sociedade. Então, isso é minha opinião, tá? E se o seu texto traz cópia da coletânea, ou seja, dos textos motivadores, mas sem uma análise crítica. Você tem que fazer uma crítica, tá? Você tem que deixar embutido a sua opinião, o texto todo, não só na introdução, ok? E aí, vamos lá? Aprender essa introdução, uma introdução de prazeres. Eu já passei por aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou pular essa parte, porque é o que eu acabei de falar, e a gente vai para aqui. A primeira impressão é a que conta, né? Então, por que a primeira impressão é a que conta? Porque você já sentiu vontade, como eu iniciei a aula, né? Você chega numa lanchonete, ela está cheia de cartazes de sanduíches, de variados sanduíches. Só em olhar aqueles cartazes, aqueles quadros na parede, só em folhear o cardápio, você já tem vontade de experimentar um ou todos os hambúrgueres que estão ali, sanduíches que estão ali. Por quê? Porque a apresentação importa. Sabe aquela história, a primeira impressão é que fica, aquele ditado? Isso aí. Então, a primeira impressão do seu corretor surge na leitura da sua introdução. Se a sua introdução estiver bem feita, ele vai ter um prazer enorme de terminar de ler o seu texto. Se a sua introdução for uma meia-boca, ele vai para o seu texto também com um olhar duvidoso. Agora, se sua introdução estiver completamente vaga, completamente genérica, sem nenhum ponto, sem nada que tem que ter na introdução, ele já vai para o texto também totalmente desesperançoso. Ele já sabe que aquele texto não vai apresentar nada surpreendente para ele, não vai ter nada que o empolgue ao longo do texto, porque a introdução não empolgou, certo? Então, na redação, a introdução ela funciona do mesmo jeito que o cardápio lá da lanchonete. Você deve despertar o interesse do corretor. Você precisa dar pistas sobre o que virá a seguir, né? Então, o nome do sanduíche, ele desperta a sua atenção, assim como a sua introdução, ela precisa despertar a atenção do seu corretor. Então, a sua introdução, ela precisa indicar clareza, o tema. Ele tem que estar ali, porque ele é o ponto-chave. É ele que é importante, tá? Esse tema tem que vir seguido de uma linha de argumentação, que é a tese mais os dois argumentos. É o seu raciocínio. É sobre isso que você vai desenvolver ao longo do texto. Quando a gente fala que a introdução é a primeira mordida, por quê? Porque é o primeiro parágrafo do texto. É a primeira parte a ser lida no texto. Ninguém começa lendo o texto da conclusão para o início, do final para o início,
tá? Então, é a porta de entrada. Então, ó, é essencial que lá na introdução, o corretor, ele já identifique o tema com clareza. Porque aí ele já vai saber que você traz o assunto, você aborda o assunto, tá? E vai diferenciar aqueles ingredientes que vão estar lá. Então, o que você usou para desenvolver a sua introdução, ele já vai conseguir identificar isso, tá? Então, a sua escolha inicial, ela orienta toda a experiência que o leitor vai ter ao estar lendo o seu texto. Então, vamos pensar em um parágrafo sanduíche, porque todo mundo gosta de sanduíche. Vamos entender a introdução como um sanduíche. Então, vamos lá. O pão de cima, ele é o contexto, tá? Então, essa contextualização, você pode começar ela de várias formas. Vou mostrar já já, como eu já mostrei em outras aulas, em outros textos, tá? E depois vem o recheio. O recheio é o tema com a tese. A tese é a sua opinião com palavras de juízo de valor que demonstre a sua opinião. Você pode usar um infelizmente, você pode usar uma precária, né? Você pode usar que a situação é relegada a um segundo plano. Não é? Você pode dizer que a situação que é apresentada é uma situação insustentável para o desenvolvimento do país, ou que barra o desenvolvimento da sociedade. Então, isso é você, é sua opinião, são expressões. Não precisa necessariamente ser uma palavra, mas uma expressão que mostre que você está indignado com aquele problema, tá? E que você deixa clara a sua posição, o seu pensamento sobre aquele problema. O pão de baixo é o direcionamento. São os dois argumentos. Você direciona seu corretor para a sua opinião, para o que você vai defender a respeito da tese. Esses dois argumentos, eles comprovam a sua opinião, o seu pensamento crítico. Lembre, o seu texto tem que ser um texto crítico daquele problema, apontando os erros de quem você está apontando como culpado. Para aquele problema existir, existem culpados. Esses culpados é que vão ser criticados por você. Então, quando eu digo que um argumento que eu quero que vocês usem logo de cara no D1 é a negligência governamental. É o primeiro, porque se aquele problema existe e afeta a sociedade, não importa se afeta a sociedade toda ou se afeta a minoria, aquele problema existe. Se ele existe, tem uma negligência acontecendo. E na maioria das vezes, essa negligência tem parte com o governo. Porque existe leis, a Constituição Federal é uma lei para tudo. Tudo que você imaginar, a Constituição Federal tem. Então, você vai, né? Você vai colocar lá que o governo é negligente, mas você vai ter que provar onde é que ele está falhando com aquele ponto, o que é que ele deixa de fazer, que o torna negligente e traz a consequência. Mas isso é papo lá para o desenvolvimento, não é para a introdução. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, como diz o ditado. Então, vamos lá. Pensando ainda no nosso sanduíche, estou falando do pão de cima, do pão que cobre o recheio e cobre a base, que é o outro pão. Então, aqui a gente começa com a contextualização do tema. A gente deixa claro qual é o tema, contextualizando, né? Trazendo algo que relacione de maneira pertinente com o tema. Essa relação ela tem que ficar clara, gente, senão não funciona, tá? Eu trago aqui como exemplo um texto da redação nota 1000 do Enem do ano passado, o texto de Sabrina Yumi, tá? De Araçatuba, São Paulo. Olha como ela começa. O livro
Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Onuana, retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida e na autoimagem de si. O tema do ano passado foi valorização da herança africana no Brasil. Então, a gente tem aí, ela traz um livro, ela coloca o nome do livro, ela diz a quem pertence. Então, aí ela já está apresentando um repertório, tá? Que é assunto que a gente já conversou anteriormente, só para relembrar. E ela diz, Luiz Bernardo Oiana retrata a sociedade moçambicana. Moçambique, se eu não me engano, fica na África, né? Então, ele já está mostrando aí um ponto ligado à africana, que está lá no texto, que está lá na frase temática. Durante a colonização portuguesa. Ela retoma, gente, isso aqui é ponto-chave, ó. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros. Eu falo de valorização da herança africana. Se eu não valorizo essa herança africana, e por consequência, eu não valorizo quem a produz. São os negros, tá? E aí ela coloca, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas. Então, ela aí já torna esse repertório legítimo e ela agora vai, que aí é o segundo ponto que a gente vai ver agora. Então, aqui ó, é o contexto. Veja que ela coloca pontos relacionados com o tema. Isso é contextualizar. Não é aleatório, você não pode trazer qualquer coisa. Você tem que trazer algo que tenha relação com a temática que vai ser discutida ao longo de todo o texto. No caso aqui, de 2024, a temática foi valorização da herança africana. Então, o texto todo, a começar pela introdução, já deve deixar claro essa valorização da herança africana, que no caso não existe, é uma desvalorização que existe. E eu tenho que deixar isso claro. Foi o que ela fez aqui. Tá? E aí ela vai, próximo pontinho, né, que é o nosso recheio, é a tese, é a nossa opinião. Venhamos e convenhamos, o que tem de mais saboroso dentro de um sanduíche é o recheio, porque pão por pão, mas o recheio é o recheio, tá? Então, ó, veja como ela retoma. Eu ainda estou trabalhando com o mesmo parágrafo, da mesma dona, tá? De Sabrina. Ela traz aqui, ó, assim, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro. Então, ela sai do livro e vem para o Brasil, vem para o hoje brasileiro. E aí, ó, ela começa a deixar clara a tese dela. De ínfima valorização da herança africana. Ínfima é sinônimo de pequena. Tá? Então, ela traz aí, já deixando claro que não existe, é algo bem pequeno. Bem pequeno. E já bosta de cara o assunto, ó. Aqui é o assunto. Ela já deixa claro. Aí está a frase temática já. Já abordou o tema completamente. Valorização, herança africana e brasileiro ali. Então, ela já abordou o tema, tá? Infere-se que o passado colonial, na opinião dela, persiste nas estruturas do Brasil. Então, é a opinião dela que a estrutura colonial ainda está hoje em vigor na nossa sociedade. Se manifestando, ela vai explicar, a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Pronto. Porque legado, porque herança é cultura. A cultura é um desses legados. Tá? Então, ó, ela traz a tese, a opinião dela. Como é que ela marca a opinião dela?
com a palavra ínfima, com todo esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, é opinião dela, marcando, deixando claro que isso existe, que isto é um problema, tá? Então, depois, e é a tese dela aí, vamos para o pão de base, o pão que a gente começa, né? Ainda aqui no texto dela, ela traz, ó, em razão disso, do que ela falou anteriormente, ela retoma, deve-se discutir o papel do Estado no setor escolar e cultural diante desse contexto de silenciamento. Então, ao longo do texto dela, ela vai falar do Estado. Só que ela vai falar do Estado em dois setores. Então, ela vai tratar da negligência do Estado em dois setores, na escola e na cultura. E como esse papel desse Estado faz perpetuar a situação de silenciamento, de apagamento dessa herança. Então, aqui a gente tem, basicamente, o A1, o A2 dela. Então, ela vai trabalhar com isso. Ela vai falar do Estado nos dois, mas em um ela fala da negligência do Estado com relação à escola, no âmbito escolar, e no outro, no âmbito cultural, tá? E aí a gente vai ver lá, quando a gente for para o desenvolvimento, a gente vai ver como é que ela desenrola isso, que não é o caso hoje. Qual é o toque especial dessa escrita, da sua escrita? É o molho desse sanduíche. O molho desse sanduíche está na coesão, tá? Então, você tem que manter, você tem que organizar o seu texto coeso como está esse texto. Veja que eu pontuei, deixa eu apagar aqui para eu mostrar. Veja que eu marquei os pontos-chave que ela faz de coesão. Ó, ela retoma aqui na obra literária, ela retoma aqui com um assim, ela retoma aqui com inverdiço. Então, ela está ligando os períodos. E essa ligação ela tem que ser coesa. O primeiro período abre, que é o contexto. O segundo período é a confirmação, a constatação, ou por comparação de igualdade, ou por comparação de desigualdade, de contexto oposto. Você que vai dizer, e isso é feito aqui. Aqui ela explica o repertório, relacionando, tá? Essa explicação pode ser bem breve. E em seguida ela traz, ó, para o hoje. O assim dela traz para o hoje, tá? E ela faz essa relação. E ela retoma, ó, ao inserir a imagem criada no livro para o contexto brasileiro. Isso é muito importante que vocês construam. Essa ponte entre os períodos, ok? E aí, ó, o que eu falei aqui. Ó a ponte aqui, o assim e o em razão disso. Por que eu estou destacando? Porque isso aqui tudo, ó, é o contexto. Tá? Aí aqui, ó, é a tese. E aqui é o direcionamento. São as três partes. A relação entre essas três partes que tem que ser assim, tá? Então, ó, eu construo isso. Essas palavrinhas são muito importantes. Elas não podem faltar, elas não podem falhar, tá? E aí, ó, como é que fica o seu sanduíche? Completinho. A gente tem aí, né, o seu parágrafo sanduíche. Contexto do tema, operador de transição. Tema evidente, problematização da tese macro. Operador de transição. Completa, direciona. Então, é importante existir uma harmonia entre essas diferentes partes. Quem traz essa harmonia é o operador de transição. Aquele operador que fica dentro do texto, entre os períodos, tá? Então, tem que existir essa transição, e ela é suave, sem ter barreiras, tá? Vamos lá? Parte 1 que a gente vai falar, o contexto.
Essa parte 1 é o chefe da introdução. Vamos lá. E você que vai entregar isso aí. Você é o culinarista, você é um hamburgueiro. Não sei nem se essa palavra hamburgueiro existe, tá, gente? Você vai preparar uma degustação das melhores estratégias. Então, a gente vai começar aqui, ó. Técnicas para conectar tema com o repertório. Então, você tem que desenvolver suas técnicas de ligar o contexto que você trouxe com o que vem a seguir. Vamos ter aqui estratégias eficientes para expor a temática com clareza. A clareza ficou aqui embaixo, tá, gente? Com clareza. A divisão da tese em duas partes. Parte 1, parte 2. Argumento 1, argumento 2. Direcionamento, tá? Para embasar seus argumentos, para embasar sua defesa. Isso não é sorte, é estratégia. Então, ó, primeiro período, apresente um repertório sobre o tema. Pode ser um fato histórico, pode ser um conceito filosófico, pode ser uma referência cultural. Segundo período, você vai expor o tema. Então, explique o problema de forma direta, evidenciando sua relevância social. Depois, você faz um direcionamento e indica os pontos principais, tese 1, tese 2, que serão aprofundados aí no decorrer do texto, tá? Então, ó, vamos lá. Tema de 2021, você vai perceber que isso se repete em todos os textos nota 1000. Por isso que eu digo que a escrita, ela é estruturada, que existe uma estrutura, tá? Se você não segue essa estrutura, seu texto vai ter falhas, seu texto vai ter lacunas, você vai falhar em algum momento ao longo do seu texto. Então, vamos lá, ó. O tema de 2021. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Aí a gente tem um texto aqui, a introdução do texto de Daiane Souza, que tirou 1000, tá? A base do texto dela, do parágrafo dela de introdução é 7 linhas com 3 períodos. Mais ou menos tem de 10 a 12 palavras em cada linha. Então, ó, por que vai fugir dessa regra? Se é uma regra que dá certo, que funciona, não tem por que fugir, tá? Agora, o seu texto tem que ser seu. Não é você copiar o texto nota 1000 todo. Você está copiando a estrutura, a organização, não as palavras, não a opinião que está lá, porque isso é da pessoa lá que fez. A opinião, ela é individual. É você. Você não pensa igual ao outro. Você não é o Maria, vai com as outras. Então, você não é obrigado a usar tudo que todo mundo usa, porque já sua mãe já diz que você não é todo mundo. Pelo menos minha mãe dizia, ok? Então, ó, a obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiana e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Então, essa parte aqui, ó, é o contexto. Primeiro período, tá? É o contexto. Aí vem, ao sair do campo literário, é a coesão. E fazer uma análise, ó, ele vai fazer uma análise da atual conjuntura brasileira. Ele já saiu da ficção e já trouxe para o Brasil, ok? Para o hoje, para o agora. Nota-se ainda a invisibilidade, ó, invisibilidade está aqui, associada ao acesso das pessoas ao registro civil. Registro civil está aqui. Visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Ele apresentou o tema e trouxe aqui, ó. Esta é a tese. Este é o problema, esse é o ponto de vista dele. Ele diz que essa falta de acesso, esse negar esse acesso a essas pessoas, as tornam invisíveis, porque
porque existe uma negligência em diversos segmentos, tanto social como político. Isso é opinião, isso é tese. Não é algo grande, não é algo... É direto, gente, é objetivo, tá? Então, aqui é o segundo período, é a tese. Tese mais tema, tá? Olha de novo o conector, o elemento de coesão. A partir desse contexto, ou seja, a partir da minha opinião, do meu pensamento, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade. Então, ele traz aí a causa, ele está trabalhando aqui com causa e consequência. Ele vai trabalhar a causa no A1 e vai trabalhar a consequência no A2. Pode ser feito assim? Pode. É uma construção que é uma construção válida, tá? A fim de que o acesso à cidadania, acesso à cidadania, ele voltou para o tema. Veja que o tema está presente nos 3 períodos, certo? Quando ele diz aqui, nomes registrados, ele está falando de registro civil, tá? Então, aí a gente tem aí tema ao longo dos 3 períodos. Então, é importante que vocês também façam isso, certo? De novo aqui, tema de 2022. Veja que eu trouxe só os 3 últimos anos, eu acho, aqui, tá? Mesma estrutura, desafios, o tema foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Parágrafo, 5 linhas, 3 períodos, mais ou menos de 15 a 20 palavras por linha, tá ok? Olha como ele começa. Poeta modernista Oswald de Andrade relata em erro de português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Ele traz um repertório que é legítimo, porque é um poema, faz parte da literatura, então faz parte de uma área do conhecimento. Ele explica o contexto, ele fala do índio que foi vestido pelo português. Isso é uma forma de aculturar, que os índios andavam nus, peladões. O branco veio, cobriu, tá? Então, isso é denunciado aqui nesse texto. E ele liga com o tema, porque o tema fala valorização da comunidade e povos tradicionais no Brasil. Então, aí, ele já ganha pontos na C2, porque ele traz um repertório que é legítimo, que é pertinente, que é produtivo. Ok? Vamos para o próximo. Ele traz aqui, paralelamente no Brasil atual, é o elemento de coesão. É a cola, tá? A massa que cola. Os bloquinhos. E aí ele vai para a opinião, ele vai para a tese. A manutenção de práticas prejudiciais, não só os civícolas, mas também os demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Então, aqui a opinião dele, No Brasil existem práticas prejudiciais. Essas práticas atingem quem? Civícolas. Quem são eles? Os índios, tá? Sinônimo. Mas também povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Então, ele traz aí o tema, comunidades e povos tradicionais, tá? E ele fala que esse povo, que essa prática de aculturação ainda existe. É isso que ele diz. Manutenção de práticas prejudiciais, ok? Próximo período, retomada, no caso fechando, com efeito, o resultado disso, a consequência disso, atuam como desafios para a valorização desses grupos, educação deficiente acerca do tema, A1, ausência do desenvolvimento sustentável, A2, ok? E aí, de novo, o tema foi 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Mesma estrutura, 3 períodos, 5 linhas, de 12 a 15 palavras. Não mais do que isso, ok?
Olha só, texto de Maria Luísa Januzzi. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Ela traz a palavra invisibilidade já aqui, ó. A palavra está aqui. Tá? É o contexto. E aí, vamos lá. Porém, elemento de coesão. Ela aí usa a contraposição. Ela vai contrapor o repertório dela, tá? Contraditório aí, contradição. Porém, no contexto atual do Brasil, tá? Sempre tem que fazer isso. Tem que trazer para o agora, porque o momento que está sendo discutido é o hoje, é o agora. No contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido. Mulheres, desafios, trabalho de cuidado. As palavras-chave estão aí, ó. Trabalho de cuidado, mulher, tá? Seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. É a tese dessa pessoa, é a opinião de Maria Luísa, ok? E aí, ó, elemento de coesão, nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Omissão governamental, argumento 1, influência midiática, argumento 2. Certo, gente? Enem do ano passado, 2024. Mesma estrutura, outro texto de Danilo, tá? 1000 também. Ele traz 6 linhas, 3 períodos, de 15 a 20 palavras por parágrafo. Vamos, por linha, perdão. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Contexto, primeiro período. É uma alusão histórica, tá? Atualmente, ele traz para hoje, ó, ele está ligando aí, saindo lá de trás, saindo lá do período do ouro, lá do século XVIII, e vindo para o século XXI. De forma análoga, ou seja, igual, a história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África. Ou seja, na opinião dele, ainda hoje existe essa ideia de padronizar, de querer colocar todo mundo por igual, tá? Desprezando pluralidade e seu legado, ok? Então, aí ele retoma a questão do legado com a palavra legado é coisa de herança. África retoma africana, certo? E quando ele fala que tem despreza a pluralidade, ele está falando da desvalorização. Assim, ao conector, assim, 2 grandes desafios para e olha o tema aqui todinho, para a valorização da herança africana no Brasil. Devem ser debelados as políticas públicas ineficazes, argumento 1, as falhas educacionais, argumento 2. Ok? Então, tem aí. Perceberam, gente? Quando eu digo, ó, vocês vão escolher, eu entrego para vocês agora mesmo, provavelmente lá por cerca do dia 20, 25, mais tardar 27, eu vou estar entregando para vocês um material incrível, completo, onde você vai ter elementos para usar e abusar. E junto com esses elementos, eu trago esses tipos, de vários tipos. Pode ser citação direta, pode ser uma alusão cultural, pode ser uma citação indireta, pode ser um contexto histórico, pode ser um argumento de autoridade, pode ser uma exemplificação de comparação, pode ser uma situação concreta que está acontecendo ainda hoje, que aconteceu, que apareceu no jornal. Vocês podem trazer. Você pode trazer a definição de um conceito. Qualquer uma dessas formas é um contexto legal
para você iniciar o seu texto. Você escolhe o mais confortável e adapta, tá? Então, desbloqueando ideias. Como é que você faz para desbloquear ideias? É o aquecimento para preparar a sua introdução, tá? Você vai usar perguntas, questões. Então, ó, este problema já existiu antes? Como esse tema afeta a sociedade? Como ele foi tratado ao longo da história? Quais as possíveis causas desse cenário? Quais são os mais impactados com essa questão? Que consequências isso gera para o futuro? E aí você vai estar desbloqueando, você está se questionando a respeito do tema, para daí construir o seu texto, desenvolver não só a introdução, mas todo o seu texto. E aí, para perguntas de contexto, ideias de contexto. Algum filme retrata isso? Conhece uma música? Você explica esse tema para uma criança de maneira fácil, de maneira. Como é que você explicaria para esta criança esse tema? Tem algum filósofo que você já discutiu, que você já estudou, que tem relação com esse assunto, com esse tema? Existem eventos atuais que passou no jornal, que teve reportagem sobre isso, que causou uma repercussão nacional sobre esse tema? Existe algum fato histórico que você estudou ao longo de sua vida na disciplina de história que pode ser ligado a isso? O seu cotidiano, o dia a dia, ao seu redor, reflete este problema de que forma? Né? Todas essas perguntas vão abrir sua mente, vão ampliar sua visão para você conseguir abordar o tema e tratar o tema de maneira consciente e autoral, ok? E a gente começa falando da citação direta. Quem é essa citação direta? Né? Como ela é feita? A citação direta é quando você pega exatamente o que o autor dela, faltou a palavra, o que o autor, o escritor dela disse, né, o dono dela, e usa exatamente igual, com todas as letras, com todos os pontos, sem tirar nada. Isso vem entre aspas, tá? Então, você pode também usar as aspas para referenciar títulos de obras, livros, músicas, filmes, expressões estrangeiras, se você colocar no seu texto, coloque entre aspas. Evite fazer a citação se ela for mais do que uma linha ou duas, ou uma linha e meia. Porque é a sua voz que tem que estar no texto, não é voz de outras pessoas. Aquela voz da outra pessoa só entra para embasar o que você vai defender, o que você vai argumentar. Então, não use citação grande, citação extensa, tá? Diminua, usa só. Então, aí é melhor usar o outro tipo de citação, que é indireta, ok? Vamos observar aqui um exemplo de uma situação, de uma citação direta. São Tomás de Aquino declarava que não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Eu tenho aqui, ó, a fala que dizem ser de Tomás de Aquino. Ele é um santo, ele foi um padre, ele faz parte, é um filósofo, um estudioso, tudo isso, né? Então, a gente tem aí, ó, aspas, tá? Marcando o que é uma citação direta. Eu escrevo literalmente o que a pessoa disse, tá? Isso é citação direta. Eu posso fazer a interligação, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ler para poder explicar. São Tomás de Aquino declarava que não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-lo, como forma de denunciar o silêncio que colaborava com a continuidade dos problemas sociais. Então, aqui, ó, ele explica o contexto em que São Tomás de Aquino usou essa frase. Isso tem que ser feito. Não é só jogar a frase, tem que explicar ao redor dela, ok? Veja que a citação é uma linha um pouquinho, tá? Sob o mesmo ponto de vista, eu retomo. A filosofia tomista aplica-se ao eu trago por hoje, ao período contemporâneo, especialmente ao analisar os casos de
violência e agressão vivenciada por entregadores de aplicativos. É algo atual, está acontecendo aí, tá? Episódios frequentes que colocam em risco a saúde e segurança desse grupo social. Então, veja que aí eu retomei sobre o mesmo ponto de vista. Eu ligo porque a minha opinião é igual à opinião de São Tomás de Aquino, ok? E aí eu fecho o texto. Episódios frequentes eu já li, né? Assim, para que a verdade, ó, a verdade triunfe, é preciso contrapor-se às bases do problema. Negligência governamental e silenciamento das empresas. Ok? O direcionamento. Vamos lá. Eu estou falando desse elemento de coesão entre os períodos e da importância deles. Então, aqui eu trago alguns tipos que vocês podem usar, alguns exemplos que vocês podem usar. A coesão nas comparações, e ali eu fiz uma comparação por igualdade, tá? É fundamental para destacar semelhanças entre contexto e o tema. Então, se eu vou fazer uma comparação por igualdade, eu uso um desses aqui, tá? Ao realizar uma comparação, você coloca dois elementos lado a lado. Eu coloquei a filosofia de São Tomás de Aquino e a minha tese, a minha opinião. Elas estão lado a lado. Deixa eu beber uma água. Elas estão lado a lado, ok? Evidenciando como um poder, deixa eu botar um R aqui, não tem R não, gente, perdão, eu que li errado agora. Evidenciando como um pode refletir ou contrastar com o outro. Eu posso fazer uma comparação por igualdade, e aí a situação que eu trago no meu contexto, ela ocorre hoje ainda no Brasil, é igualdade, ou eu posso trazer uma situação por contraste. A situação do meu contexto é diferente da situação da realidade brasileira hoje, ok? E aí, explorar outros aspectos. Eu posso usar sob o mesmo ponto de vista, em conformidade com, de maneira idêntica, de acordo com, analogamente, conforme, similarmente, assim também, da mesma forma, do mesmo modo, semelhantemente. Tudo aí é comparação por igualdade. Todos esses aí tá para comparação por igualdade, tá? Para não usar errado. É uma situação, ó, igual. Ó, que agonia. Similar, certo? Vamos para a citação indireta. Na citação indireta, eu expresso com minhas próprias palavras o que outra pessoa disse ou que outra pessoa escreveu. É importante que eu tenho que arrumar as palavras. Então, eu tenho que saber o que é que eu estou falando. Eu tenho que ter um bom entendimento sobre o tema e para relacioná-lo com o contexto de citação indireta. Então, você pode apresentar uma explicação ou comentário sobre a ideia do autor, introduzindo, discutindo conceitos que vão esclarecer o seu ponto de vista. Você pode ampliar as ideias originais, trazendo sua própria contribuição. Você pode trazer exemplos. Gente, quando eu falo exemplo pessoal, não é seu pessoal, não, é seu da sociedade, tá? Estabelecendo comparações e contrastes. Evite citações indiretas longas, pois você pode distorcer o significado original e diminuir a sua voz dentro do texto, o que vai parecer que você fez uma colagem de várias citações. Desvendando a citação indireta, como é que você encaixa a citação direta ao longo do seu texto e até mesmo na própria introdução? Você coloca o nome do autor e diz o que ele sugere. Nome do autor observa que. Nome do autor examina que. Nome do autor descreve que. Refletindo sobre o nome do autor, baseando-se em nome do autor, conforme nome do autor, discute que. Inspirado na visão de o nome do autor, em consonância com o nome do autor,
seguindo o pensamento de fulano e o nome do autor, ok? Você está aí fazendo, encaixando a citação indireta no seu texto. Exemplo com citação indireta. Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que, e aí eu trago para as minhas palavras, a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Então, veja que aí eu coloquei o nome, coloquei a área que ele pertence e comecei a breve explicação do que ele diz. Tá? Isso é citação indireta, certo? E aí, ó, o elemento de coesão, para que o mecanismo democrático funcione, ó, ele falou aqui, ó, é um processo. Se é um processo, é um mecanismo. É fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Ou outro elemento, contudo, vou contrapor. Muitos brasileiros, por não terem certidão de nascimento, registro civil, são privados desses direitos básicos e têm seus papéis de cidadão inviabilizados. Tá? Logo, deve-se discutir raízes históricas desse problema e suas consequências nocivas, ok? Desvendando o contexto histórico. Aí agora a gente foi para contexto histórico. Ele abrange menções a eventos, períodos, situações passadas que são significativas para o tema, tá? Essa abordagem é valiosa porque vai destacar a importância de um assunto. Você vai trazer exemplos históricos e vai ilustrar as repercussões daquele acontecimento anterior. Como coloca isso na prática? Você pode selecionar momentos históricos que refletem a questão em debate, tá? Então, que tem relação direta com o assunto que você vai discutir, que você vai debater ao longo do texto, tá? E elas precisam estar diretamente ligadas ao tema central, ok? É muito importante você delimitar essa citação a 3 ou 4 linhas no máximo, porque senão você vai perder o foco. Isso eu estou trabalhando com uma introdução de 7 linhas, ok? No máximo 7 linhas. É? Aí, ó, como é que a gente pode introduzir esse contexto histórico? Você vai ter que depois fazer a transição, porque você está lá no período histórico, está lá no passado, mas seu texto é atual, seu texto fala do hoje. Então, você tem que sair lá do passado e vir para o hoje. Como é que isso é feito? Como é que essa transição é feita? Você pode usar uma dessas expressões, século XX, no presente, na atualidade, ordinariamente, na contemporaneidade, na realidade contemporânea, certo? E aí, como é que eu monto? Ó, a cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita aos homos aristocratas, maiores de 21 anos, que participassem do sistema político de democracia direta do período. Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão de Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. O tema está aí. Ele fala lá da Grécia, fala da cidadania na Grécia, para trazer para o Brasil. Mas é um contexto histórico de um outro lugar. Não importa. Pode usar. Contanto que você consiga relacionar com o tema, ok? Nesse contexto, ó, convém apresentar que, em virtude da ausência desse documento, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade. Veja que eu estou circulando tudo que é o tema, que está ligado diretamente ao tema, tá? Frente à estrutura estatal, argumento isso, com isso, privadas da verdadeira cidadania, é o argumento 2, ok? Exemplificando ou trazendo uma definição.
A introdução, por definição e exemplificação, consiste em começar o texto elucidando de forma clara e acessível o contexto principal do tema. É uma excelente estratégia, tá? Para assuntos mais complexos que você não conhece, que nem todo mundo conhece. Então, você pode trazer uma definição, a compreensão de todos, tá? Como colocar em prática? Você vai procurar uma explicação simples e exata para o tema. Por exemplo, se você vai escrever sobre inteligência emocional, você pode definir, né, o que você lembra do dicionário, o que é inteligência emocional. Você pode contar um pouco sobre esse termo, como ele surgiu, quando ele foi usado pela primeira vez. Você pode, colocando no texto a definição para iniciar a sua introdução, como se fosse a primeira peça no quebra-cabeça do seu texto, tá? E aí você vai. Olha o exemplo. Netflix é uma plataforma de streaming que oferece aos seus usuários uma diversidade limitada de filmes, séries e documentários, os quais podem ser consultados em qualquer momento do tempo previsto no contrato do pacote mensal adquirido. Eu trago aí a definição de uma plataforma de streaming. Tem relação com o tema? Tem, porque esse tema falava sobre democracia do acesso ao cinema. Tá? E o Netflix, ele possibilitou, de uma forma mais barata, pessoas a terem acesso à cultura de filme, de séries, tá? Então, ó, distante do conceito, então ele vai contrapor, ó, mas não distante do assunto abordado. É fato que a sociedade brasileira atualmente passou a consumir mais conteúdo cinematográfico, a fim de atenar-se das novidades do mundo. Dessa maneira, tanto o fetiche consumista da população, é o argumento 1, quanto o valor exagerado cobrado pelos ingressos, é o argumento 2, contribuem para quê? Contribuem para que o acesso às telas não fosse democratizado. Está aqui o tema, tá? Ampliando os problemas socioeconômicos. Então, ele traz um conceito, uma definição, para introduzir o assunto que é cinema, acesso ao cinema. Introdução usando ficção, cultura e outros elementos. Você pode usar que você conhece, filmes, séries, documentários, novelas, tá? E aí você traz isso para o seu texto. Como é que você coloca isso na prática? Você seleciona uma obra que tenha ligação clara com o tema, é ponto-chave, tem que ter relação com o tema. Se você está falando de questões sociais, você vai trazer um filme que aborde essas questões sociais. Se você está falando sobre saúde mental, você vai trazer algo, filme, série, que fale sobre saúde mental, ok? Você vai fazer uma análise e uma interpretação. Você vai explicar de maneira bem breve qual é a relação entre aquele elemento de ficção com o tema. Isso é breve, gente, no máximo 2 linhas, tá? Você pode descrever como a trama é, falar, citar o personagem que vive aquilo, tá? E vai trazer, vai fazer a transição para o hoje. Você vai fazer uma ligação entre a ficção e a realidade. E aí você vai mostrar como essa situação fictícia se assemelha ou contrasta com o evento, com o que a sociedade vive, com o problema, tá? Olha o exemplo. Trago um livro, tá? Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, expõe um protagonista sertanejo, tá? Marcado pela inferiorização de sua própria cultura. Nesse contexto, ó, gente, só um instantinho, tá? Já volto, só um instantinho. Só vou abrir aqui a porta para o meu cachorro, um instantinho só. Porra, você tá me deixando sair aberto. Voltei.
Voltei. Só fui ali abrir a porta para meu cachorro sair. Não é? Porque eu não gosto de deixar ele fora, aí só fui abrir rapidinho. Mas vamos lá. Graciliamos, em sua obra literária Vidas Secas, expõe um protagonista sertanejo marcado pela inferiorização de sua própria figura. Pronto, agora ele vai explicar, ó. Nesse contexto do livro, o personagem abordado abandona o entendimento de si como cidadão e, por conseguinte, percebe-se como ninguém, ou até mesmo como um animal. Fechei. Tá? Eu trouxe o livro e fiz uma breve explicação. Não é contar a história toda, é ser breve, ser direto, ser preciso. Em realidade, por sua vez, ultrapassa a esfera ficcional. Eu retomo o livro. E é presente no Brasil. Na medida em que milhares de brasileiros são acometidos por uma conjuntura de visibilidade referente ao registro civil. O tema. Esse fato, eu retomo o que eu disse anteriormente, configura-se como impasse a garantia da cidadania. O tema de novo. Incentiva perspectivas similares à narrativa. Os alicerces desse problema são negligência estatal, argumento 1, desigualdade no acesso à informação, argumento 2. Ok? Aí a gente vai conectar a ficção ao tema negativo. Então, ficção, né? A palavra ficção, ela é válida, mas aí você tem que trazer um outro para trazer essa realidade para cá. Então, ó, fato, concreto, efetivo, verdade, realmente, realidade, cotidiano, realidade tangível. Você tem que ligar, conectar essa ficção ao tema que é negativo, tá? Então, isso precisa ser feito. Outro exemplo. Na animação Barbie e o Portal Secreto, a personagem principal adentra um mundo extraordinário. No entanto, aí é contraste, contrário. Meu repertório diz uma coisa e eu vou falar sobre isso, sobre outra coisa, tá? No entanto, ao interagir com indivíduos locais, descobre-se que a monarca estava retirando a identidade da população. Então, ele já está contrapondo dentro do próprio filme, tá? Mágica nativa, afastando os grupos considerados relevantes. Fechei aqui. Aí, ó, dessa forma, ó, a obra é análoga à conjuntura brasileira. Então, nesse contexto do filme, da animação, a obra é igual. Ele aqui, ó, já traz igualdade. Então, ele usou duas estratégias. Ele contrapôs dentro do próprio filme e depois trouxe para a igualdade com a relação história brasileira, a vida brasileira. No que tange a desvalorização e exclusão de povos tradicionais, sendo essa uma herança histórica trazida pelos portugueses ao expulsar os indígenas de seu território e ignorarem sua cultura, certo? Nesse interim, ó, ele traz aqui o elemento de coesão. A problemática se desenvolve a partir da negligência estatal, argumento 1, e do desinteresse da população, argumento 2, certo? E aí ele tem aí o direcionamento do que ele vai desenvolver ao longo do texto. Contexto positivo agora. Eu apresentei o negativo, agora eu vou para o positivo. Se o contexto é de uma contraposição ou de uma discussão crítica, mas é algo que é positivo. Então, ó, elementos de coesão. Porém, contudo, no entanto, ainda assim, não obstante, apesar disso, não, nada obstante. Vamos voltar aqui rapidinho. Esse contexto aqui é um contexto negativo, tá? Negativo, porque eu estou mostrando uma realidade que é uma realidade negativa. E aí, agora, eu vou falar de um contexto que vai, quando você for trazer um contexto positivo, você vai contrapor, certo? O tema em evidência. A segunda parte, o segundo período, né? Como é que a gente trata esse segundo período ali? Ali tudo só foi do primeiro período. Vários exemplos de como vocês podem organizar, desenvolver o texto de vocês. Agora eu vou para o segundo período do parágrafo de introdução.
Nesse segundo período, você tem que deixar o tema em evidência. É a parte do recheio. O tema é o assunto central, então ele tem que estar em todo o texto, em todos os períodos. Uma palavra, uma alusão, um sinônimo, mas ele tem que estar. Então, é a que sustenta a sua argumentação. Você precisa deixar evidente sua visão sobre aquele tema. E você prepara o leitor para os argumentos que você vai apresentar depois. Você vai usar palavras de juízo de valor para fortalecer a sua opinião, tá? Então, ó, o tema é brabo. Lembre-se disso. BO, ele é um problema. O tema é um problema. O tema sempre é um problema grave que afeta uma minoria do país. Ele é real, porque ele faz parte da vida dos brasileiros. Ele é atual, porque ele é um problema presente no cotidiano. Ele é do Brasil, porque o tema é no Brasil. Acontece aqui, agora, tá? E precisa ter sua opinião crítica. Então, é um texto dissertativo argumentativo, então você tem que defender um posicionamento, você tem que argumentar, defender uma ideia, certo? É importante essa conexão, e aí entra de novo a coesão e os operadores argumentativos, porque ele vai garantir a fluidez do seu texto, ele vai conectar as ideias de forma clara e lógica, que faz com que o leitor compreenda o que vocês querem dizer, o seu raciocínio, a progressão textual, tá? Se você está comparando ideias ou destacando uma posição, esses operadores, eles vão garantir essas transições. Eles vão marcar essas transições, tá? Eles são o molho do sanduíche. E aí eu trago aqui vários operadores de transição para particularização do raciocínio, para inserir repertório ou argumento, nesse contexto relativo a, nessa perspectiva, no que diz respeito. Não vou ler tudo o que vai ficar cansativo. Confirmação de um argumento interior, para você inserir o repertório ou o argumento. De fato, de certo, com efeito. De olho, com oposição ou contra-argumento. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, embora. Conclusão, para o período de conclusão. Logo, então, assim, portanto, desse modo. E aí vem o teró de ideias agora, repertórios incríveis para você usar como contexto dentro do seu texto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente já conversou sobre ela, falamos da importância dela, pode ser usada sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, representa um marco significativo na história dos direitos humanos. Então, se os temas do Enem, eles são um problema, tem algum direito humano sendo desrespeitado. Então, eu posso usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como contexto, ok? E aqui eu explico, eu falo sobre ela. Ela traz uma categoria de direitos básicos inalienáveis. Ela assegura direitos fundamentais a todos os indivíduos de espécie humana. Os primeiros reconhecimentos foram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Foram os primeiros a reconhecerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi oficializada no século XX, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como objetivo garantir os direitos essenciais como a vida, a liberdade, a saúde, a segurança das pessoas, além do direito à defesa, julgamento justo para quem é acusado de crime. Nos dias de hoje, existem violações dos direitos humanos, o que ressalta a importância de manter a luta e o ativismo por esses direitos. Então, eu posso usar. Como é que a gente pode utilizar esses direitos humanos dentro do esquema? Está aqui uma introdução montadinha para vocês. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos irrompeu da necessidade de salvaguardar a integridade e os direitos de todos os indivíduos, inclusive aqueles pertencentes ao, e aí você traz alguma palavra-chave do tema, algum sinônimo do tema. No entanto,
percebe-se que esse pressuposto não é empregado adequadamente no país, em razão do, apresentar-se o tema aqui certinho, o que colabora para a piora dos indivíduos, contradizendo o que consta no acordo internacional e, por consequência, afeta o desenvolvimento da nação. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no que tange à questão, eu trago o tema. Se ele for grandão, eu trago o essencial, tá? O assunto principal. Que persiste influenciando, eu trago o meu argumento 1 e o meu argumento 2. Então, eu tenho contexto com direitos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho a minha tese e eu tenho o direcionamento, ok? As três partes aí. Aplicando isso dentro de um tema grande para vocês verem, uma frase temática grande. A normalização do assédio moral e sexual como barreira para a ascensão profissional das mulheres no Brasil. Vamos lá. Promulgada pela ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reforça a necessidade de garantir a dignidade e a igualdade de oportunidade a todos os indivíduos, incluindo as mulheres no ambiente de trabalho. No entanto, percebe-se que esse princípio ainda não se concretiza plenamente no Brasil, onde, olha o tema, normalização do assédio moral e sexual, surge como um entrave significativo para a ascensão profissional feminina. O tema está aí. Tal realidade, além de violar normas de proteção internacional, perpetua a desigualdade de gênero, compromete o bem-estar das trabalhadoras. Com efeito, torna-se urgente a implementação de políticas eficazes que combatem essas práticas e promovam um ambiente laboral mais seguro e equitativo, minimizando os impactos da negligência estatal, argumento 1, e da cultura da impunidade, argumento 2, que perpetuam o assédio e dificultam a ascensão feminina. A Constituição Federal, como é que ela entra na contextualização lá no início, que é a que eu mais gosto e a que eu prefiro até que vocês usem, porque dá mais segurança para quem não tem um amplo repertório, não tem um know-how de repertórios para ser usado. Então, a Constituição Federal é um porto seguro. Ela foi, instituída em 1988. Essa Assembleia Constituinte durou 19 meses, contou com diversas classes sociais. E essa Constituição, ela traz um modelo político focado na democracia, na liberdade e na igualdade, refletindo os anseios do povo brasileiro. Então, aqui a gente tem o que é que a Constituição traz de principal aqui. Ela tem 245 artigos e mais de 1,6 mil dispositivos, tá? E ela ainda é considerada incompleta por alguns juristas, algumas pessoas, tá? Da área, né? Pois vários dispositivos dependentes de regulamentação não estão em vigor. Tem muita coisa que ainda não foi regulamentado. A lei existe, mas precisa do regulamento para colocar aquela lei em prática, tá? O que é que aquela lei vai punir, como é que vai ser essa punição, a quem ela vai proteger, e deixar isso claro, não está regulamentada. A lei existe, mas ela ainda não foi regulamentada, ok? A adoção de um sistema presidencialista com eleição direta, 2 turnos para presidente. Transformou o Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente. E ele julga e anula atos tanto do Executivo quanto do Legislativo. Trouxe a aplicação do intervencionismo estatal e do nacionalismo econômico. Expansão da assistência social para ampliar os direitos dos trabalhadores. Implementação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situações emergenciais, decretar leis que depois vão ser analisadas no Congresso. É o estado de emergência, tá? Concessão do direito de voto para analfabetos menores de 16 a 18 anos de idade. Ampla garantia dos direitos fundamentais listados nos primeiros artigos antes da seção sobre a organização do Estado. Então, como fazer uma introdução usando a Constituição? Está aí também o modelo.
Com o objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos, o artigo 5º da Constituição Federal garante, na teoria, um Brasil ideal e igualitário. Todavia, é contrapor, tá? Porque não está sendo cumprido. A prática desafia o que foi instituído na Magna Carta Brasileira. Uma vez que, e aí eu trago o tema deixando evidente o meu problema, minha opinião. Gente, eu não estou colocando a opinião de vocês, isso são vocês que têm que construir, tá? Eu estou dando aí só a essência. Sendo assim, é imprescindível que os direitos fundamentais assegurados no artigo 5º da Constituição estejam para além da teoria. Para tanto, é importante analisar, e aí traz o argumento 1 e traz o outro argumento, que é o argumento 2, que envolve tal mazela no país. Existem ideias aí para você apresentar o tema, ó. Oposição e continuidade. Todavia, na medida em que são mesmos. Isso aqui serve não só para a Constituição, mas para qualquer texto, para qualquer repertório que vocês usem, tá? Todavia, na medida em que se almeja a progressão do assunto, principalmente na esfera de inserir o tema evidente, impediram o desenvolvimento coerente do corpo social brasileiro. E aí você coloca o tema aqui, ó. Coesão por semelhança, transposição para a realidade. Atualmente, na realidade brasileira, uma parcela considerável da população vivencia, similarmente, problemas relacionados a, e seria um termo para retornar a obra, o autor que você trouxe, o livro que você trouxe, o repertório que você usou. De modo que o tema, e aí coloca a frase temática, ou parafraseia a frase temática, transpassa o enredo e impacta diariamente a sociedade, ok? Aí o próximo. Coesão por semelhança e retomada de contexto. Nesse sentido, percebe-se que a problemática apresentada, e aí insere o autor, insere a teoria, reflete diretamente nos dilemas enfrentados pela sociedade contemporânea, uma vez que o desafio de, e aí insere o tema, deixando evidente a problematização ali. Coesão por semelhança, transpondo para a realidade. Atualmente, na realidade brasileira, a parcela considerável da população vivencia similarmente problemas, e aí coloca o termo, de modo que, e aí traz o tema parafraseado e transpassa o enredo e impacta diretamente na sociedade. Fechamos o segundo período, tá? Vamos para o terceiro período. Divisão da tese e da macrotese, tá? Da tese macro em tese 1, tese 2. É o direcionamento. Esse período é importante porque você tem 2 desenvolvimentos. E você já deixa claro para o seu corretor o que é que você vai trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, ó, o parágrafo de introdução, ele é o GPS do seu corretor, porque ele direciona o corretor para o que você vai abordar no seu texto, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e depois, lá na conclusão, a proposta 1, referindo-se ao argumento 1, e a proposta 2, referindo-se ao argumento 2. Então, ó, o terceiro período, aqui não é parágrafo não, tá, gente? É período, desculpe. O terceiro período da introdução desempenha um papel estratégico. Ele atua como um guia para o que está por vir, tá? Em relação ao modo que você vai desenvolver a sua opinião crítica ao longo do tema. A sua opinião crítica foi a tese que você apresentou no segundo período. Então, aqui você vai dividir a sua tese, a sua opinião, em 2 ideias, em 2 argumentos, tá? E aí eu trago o texto de 2021, que tirou nota 1000, de Daiane. Ó, a gente já falou sobre esse texto lá no início. Ó, ela apresentou aqui contexto, trazendo Vidas Secas. Ela retoma, traz a tese dela e ela vai direcionar. A partir desse contexto, é fundamental entender que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade. Argumento 1, argumento 2. Ela define. No desenvolvimento 1, ela vai falar do que motiva essa situação irregular. E no desenvolvimento 2, ela vai falar dessa consequência, tá?
E aqui eu trago modelos para vocês inserirem lá no terceiro período. Nesse sentido, é preciso que estratégias sejam aplicadas para alterar essa situação, que possui argumento 1, argumento 2. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no que tange a questão do tema, que persiste influenciando tese, argumento 1, tese, argumento 2. E aí tem outros exemplos, tá? Aqui mais estrutura para o último período, para vocês usarem e inserirem lá no texto de vocês. E assim a gente finaliza essa aula, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Abram-se para o novo, gente, testem coisas novas, agora é o momento de testar. Pratiquem introdução, pegue, tire 1 hora, meia hora para fazer introduções, só introdução. E aí vai praticando introdução. Depois, quando você estiver bem dominada a introdução, você vai para o desenvolvimento, né? E aí você pratica bastante o desenvolvimento. Depois você pratica bastante a conclusão, e daí depois você monta o seu texto, organiza. Escolha uma, pratique introdução, escolha uma que você vai chamar de sua, para usar sempre. E aí você vai manter uma continuidade, você vai conseguir apresentar seu texto sem estar toda hora mudando, tá? Quanto mais você mudar, mais risco você corre de tangenciar, de fugir, de não ter uma progressão textual, de não apresentar um texto legal. Então, gente, treinem introdução, só a introdução. Tem o texto semanal? Tem. Faz o texto semanal, mas, além disso, pratique escolha por semana e pratique uma parte do texto. Essa semana você pratica introdução, estuda sobre a introdução, analisa introduções de textos que tiraram nota 1000 e constrói a sua. Gente, eu estou mandando vocês estudarem textos nota 1000, não copiar, tá? Não copiem. Sejam autorais, sejam originais, sejam criativos, usem você, o que você conhece, o que faz parte da sua bagagem, certo? Fechamos. Próxima aula a gente vai falar sobre desenvolvimento, ok? Gravarei, como vocês sabem, eu gravo as aulas aos domingos, gravarei no próximo domingo, ok? Beijo, gente, e até a próxima.